Oi, Gêmeos! Chegamos para mais uma semana. Piscou, nós já estamos de volta, não é mesmo? Seja muito bem-vindo à nossa fenda. E vamos lá para a energia de Gêmeos. O que temos para a semana de Gêmeos? Geminianos, orientação, visão e revelação para Gêmeos. Mentaliza as tuas intenções, as tuas relações, os teus projetos, a tua espiritualidade e vem para a mesa de hoje. Vamos lá? É para Sol, Lua e Ascendente e muito comum que a leitura saia espelhada. Vamos lá com Gêmeos. Gêmeos. Quais as orientações, as visões, as revelações para Gêmeos? Dez de copas, princesa de copas, o julgamento, princesa de espadas, quatro de paus, a justiça, três de espadas, e o mago. Dez de paus. Tem um sofrimento energético. Primeiro, uma carga bastante intensa, energeticamente falando, aqui sendo carregada. Uma pessoa sobrecarregada, tá? Energeticamente falando. Tem uma coisa que eu vi aqui que não é bacana, mas é bom falar, que é o seguinte. Tem alguém aqui que está carregando pesos energéticos de algumas obsessões, tá? Alguns obsessores mesmo. Ao mesmo tempo que consomem a energia e o tempo dessa pessoa, acabam influenciando também essa pessoa a ter atitudes obsessivas, obsessoras. Tá? É o que eu tô vendo aqui nessa primeira parte. Outra coisa. Algo muito completo, algo muito harmônico, grandiosamente pleno, quando o assunto são tradições familiares, condições emocionais supremas, né? Que acabaram tendo algum tipo de administração aqui por alguém ainda muito infantil,
tá? Então, é o seguinte, algo muito precioso, algo bastante grande, né? De muita intensidade emocional, que foi mal administrado. E não foi nem por má intenção, foi pela falta de condições, de experiência, de conduzir algo tão grande por alguém ainda tão pequeno, tá? Pode ser que a gente tá falando aqui de alguém que tentou ali formar uma família ainda muito, muito jovem, né, com pouca experiência, com pouca idade, tá? E eis que chega o momento, né, de hora da verdade. Alguma coisa que, pelo fato de não se encaixar, pelo fato de não estar dentro de compromissos alinhados, tá? Com a governança de algo tão precioso, algo aqui acaba se rompendo. Acaba passando por esse filtro, tá? Então, algumas coisas ficam pelo caminho, né? Outras têm a obrigação de continuar, porque ninguém vai morrer, mas acaba-se saindo feridos, tá? E, surpreendentemente, alguém aqui tem alguns impedimentos de crescer, tá? Alguém aqui tem uma dificuldade de assumir a vida adulta, tá? E quando eu falo assumir a vida adulta, não é crescer em números, ou eu já posso fazer o que eu quero, eu já saí de casa faz tempo, né? Eu já tive filhos, tá? A gente fala de uma vida adulta assumida com prioridades que caibam dentro das minhas responsabilidades. Porque ser adulto não é só fazer o que quer, não é só poder fazer o que quer quando quer, né? É assumir os compromissos que vêm com essa natureza de ser adulto, de crescer. Entende? Então, alguém aqui sempre permanece nessas condições muito primárias em relação à vida, né? E aí, como consequência dessas coisas, o que reverbera quando um governo não tem um bom governante? Quais são as consequências? O desalinhamento das coisas, né? A falta de credibilidade, a falta de assunto, a falta de pautas importantes, a falta da administração com mais rigor, né? E aí, eis que alguém aqui tenta se focar, tenta trazer para si, né, uma ideia de reconciliação, uma ideia de lar feliz, família feliz, estrutura, tá? Só que se depara com algo que
não trouxe ou não está trazendo essa felicidade de volta, né? Isso não pode ser costurado agora, tá? Algo tão inteiro, algo tão pleno, que já chegou de uma forma tão pronta, né? Para ser usufruído, para ser colhido de bons frutos, acabou se partindo. E agora não dá para costurar. Muitas coisas aqui já se misturaram, tá? Aqui já teve o envolvimento de outras pessoas, entende? Algumas pessoas aqui já se sentiram traídas, ou carregam esse arrependimento da traição, carregam consigo, né, esse fardo, tá? As minhas atitudes não complementaram a importância que tinha aquela família, não complementaram a importância que tinha aquele lar, as regras, os limites, né, não foram respeitados, tá? E agora alguém, né, de fato sofre com isso. E o interessante é que um dia isso foi manifestado por alguém que demonstrava habilidade, demonstrava essa capacidade. E aqui eu vejo que não é nem que não tenha capacidade. O problema está na constância, no manter, no se dedicar em tempo de ser credibilizado por isso. Então, é como se algo sempre fosse rompido. Eu me comprometo em palavras, em ações, mas o tempo é curto. É sempre em prazo limitado, é sempre em curto prazo. Certo? Depois dali, as minhas reações, as minhas ações, as minhas falas se contradizem com o que eu me comprometi. E aí eu não consigo manter essa constância hábil. É como eu disse, alguém aqui carrega algumas obsessões, tá? Tem gente aqui que tem obsessão de trair. Tem gente aqui que tem essa dinâmica, tá? Tá sempre carregando esse fardo. Se arrepende, mas faz de novo. Se arrepende, mas faz de novo. Então tá sempre carregando esse fardo do arrependimento, né, da escolha feita. Porém, se conectando com essas energias obsessivas, tá sempre andando em círculo, sabe? Sempre volta no ponto que partiu, né? Promete e não cumpra, curto prazo. Se compromissa, mas não consegue ir até o fim, curto prazo. Entende? Então, algumas energias obsessoras aqui que acompanham essa pessoa fazem ela de tempos em tempos baterem na mesma tecla da repetição. Tá? Tem gente aqui que acabou criando um karma, tá, gente? Não é legal, né? Se caso não é para você, pula o vídeo.
Se você não gosta dessa parte, dessas falas que o tarô traz às vezes, né? Vai para uma outra mensagem, tá certo? Mas algumas pessoas aqui criaram karmas, não porque não têm o direito de escolherem como querem viver, o modelo que escolheram, né, nas suas relações. Não é. É pela falta de cuidado, pela falta de responsabilidade afetiva com o outro. Porque isso machuca muitas pessoas, isso machuca muitas famílias. Aqui tem envolvimento de vários naipes, tá? Gente que em algum momento se envolveu com pessoas casadas, gente que estava casada e acabou se envolvendo com outras pessoas, e foi uma, e foi duas, e foi diversas vezes, né? Sem lembrar que ao longo da vida a gente vai construindo coisas, vai construindo família, vai tendo filhos, né? Vai constituindo familiares. Então a abordagem ela fica maior, entende? E aí a falta de responsabilidade afetiva com o outro acaba gerando pra gente esse karma de obsessões, de obsessividade, né? E aqui não é uma pessoa incapaz, tá? Aqui é uma pessoa que, assim como as outras, né? Como tantas outras, tem a oportunidade e a chance de evolução. Entende? Mas está sempre habitando esse campo da infantilidade. Tá? Da infantilidade, da futilidade, né? Das reações muito pouco plenas, tá? Para tamanho desejo. Então, eu tenho o desejo de ter uma família feliz, grande, bela. Mas é a minha parte de responsabilidade. O que é que eu faço com isso? Né? É o tal do governo e do governante, como a gente falou. São coisas que não... Tá? Tem pessoas aqui passando por processos judiciais por conta de filhos, por conta de separação, né, derivado a essas atitudes, a essas ações, de tudo que gerou em torno desses acontecimentos. Então tem gente aqui que está dividindo aí responsabilidades, né, na esfera judicial, como quem fica com os filhos, pagamento de pensão, divórcio. Tá? Aqui nós temos também um outro lado que também já encontrou algum tipo de parceria e nossa, aqui já teve recaídas, alguém que tá com uma outra pessoa, um outro relacionamento e voltou a se envolver com esse ex, com essa ex, traiu o atual relacionamento, tá? Virou uma confusão generalizada. E aqui, né, gente, é bom a gente sempre lembrar, como a gente tá falando de responsabilidade afetiva, e deixando bem claro que cada um escolhe viver do seu jeito, do seu modelo, tá? Porém, as consequências, né,
tem muitas variáveis, tá? E aqui a gente tá falando também de, para alguns, a gente fala também de filhos. Então, o envolvimento de filhos aqui, normalmente, o sofrimento maior fica, né, para essas pessoas. Entende? É bom olhar aqui com um olhar mais clínico, né? A aceitação de algumas medidas que precisam ser tomadas em prol da melhoria dessa situação, tá? E realmente se dedicar, né? De coração, de alma e coração, para que não haja sempre a repetição desse arrependimento e aqui não ocorre nenhum tipo de arrependimento nem tão profundo assim não, tá? Pelo tanto, pela repetição de vezes, aparece aqui até alguma condição mental mesmo, alguma condição clínica, tá? O acompanhamento de um psicólogo, algo que possa trazer um esclarecimento psicológico para alguém, tá? E assim, que essa condição não sirva de desculpas para continuar tratando o campo emocional com irresponsabilidade, tá? Principalmente de outras pessoas, né, envolvidas, tá? Que isso seja acompanhado de uma forma responsável, lógica, efetiva. Tá certo? Até porque é bom tratar desse assunto com bastante carinho, com bastante cuidado, porque a carta do julgamento tá aqui na mesa. E a gente falou de karmas, tá? Ciclos kármicos de longa duração, tá? Nada mais é do que as consequências do que eu venho plantando ou do que eu estou plantando daqui para diante. Tá certo, gêmeos? Tá entregue. Te espero na próxima energia, na próxima semana. Um beijo muito especial da Fenda. Até lá.